Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro ícone de Nova York, o 432 Park Avenue. Pensa num arranha-céu de 425 metros de altura, bem no coração da Billionaires Row, a Rua dos Bilionários, vendido como o ápice do luxo e da sofisticação. Mas e se eu te dissesse que esse símbolo de poder e riqueza está, literalmente, desmoronando? E o pior, menos de 10 anos depois de ser inaugurado? Pois é, por trás daquela fachada toda elegante está rolando uma crise estrutural seríssima, tão grave que os reparos já passam dos 160 milhões de dólares. A gente vai entender agora como o maior orgulho estético desse projeto acabou se tornando, na verdade, a sua maior e mais perigosa armadilha. Então, para a gente começar, vamos nos localizar. A gente está falando da Billionaires Row, em Manhattan. É basicamente um dos endereços mais caros e cobiçados do mundo. E é bem ali que essa torre gigantesca se ergue como um monumento ao que há de mais moderno e luxuoso. Olha só os números, são 96 andares, com vistas que, olha, são de cair o queixo, direto para o Central Park. Claro que um lugar assim atraiu gente muito poderosa, inclusive celebridades como a Jennifer Lopez e o Alex Rodrigues. Só nas vendas iniciais o prédio faturou mais de 2 bilhões e meio de dólares. Um sucesso absoluto, né? Pelo menos, parecia que sim. Só que o sonho virou um pesadelo bem rápido. Pouco tempo depois da mudança, os moradores que pagaram dezenas de milhões de dólares por seus apartamentos começaram a notar uma série de falhas. E não eram falhas pequenas. Eram coisas realmente aterrorizantes que deixavam claro que tinha algo muito, mas muito errado com a estrutura do prédio. E a lista de problemas, gente, é longa. Vazamentos constantes que já causaram milhões em danos, barulhos de estalos e rangidos vindo de dentro das paredes, como se o prédio estivesse gemendo. Em dias de vento, ele balança tanto que dá medo. E os elevadores, vira e mexe, dão problema. O mais impressionante é que, ao que tudo indica, a causa de todos esses problemas foi uma única escolha, uma decisão de design que foi tomada de propósito muito antes de qualquer coisa ser construída. E foi justamente essa decisão que transformou o que deveria ser o maior charme do edifício no seu grande calcanhar de Aquiles. Essa busca quase obsessiva por uma aparência perfeita acabou colocando em risco a integridade da torre inteira. O problema todo mora aqui, no tal do concreto branco puro. Acredite se quiser, a inspiração para o design veio de uma lixeira austríaca. Os construtores queriam uma fachada que fosse de um branco perfeito, minimalista. E para conseguir isso, eles tiraram da mistura do concreto as cinzas volantes, que é um material que deixa o concreto muito mais forte e durável, mas que também dá a ele uma cor meio acinzentada. E olha só isso, essa frase aí, cor ou rachaduras, foi tirada de um e-mail de 2012 do próprio engenheiro do projeto. Ou seja, anos antes do prédio ficar pronto, a equipe de engenharia já tinha avisado: se tirar os reforços do concreto para ele ficar branquinho, ele vai rachar. E adivinha só? A escolha foi pela cor. Então o que aconteceu foi basicamente uma reação em cadeia que já era esperada. Aquele concreto mais fraco, sofrendo com o vento e a chuva a mais de 400 metros de altura, começou a ter microfissuras. A água foi entrando por essas rachadoras e começou a enferrujar as barras de aço que ficam dentro da estrutura. E aço, quando enferruja, ele expande, ele incha e acaba estourando o concreto de dentro para fora. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Agora vamos ver como todo esse problema de engenharia se transformou na vida real dos moradores. A experiência de morar no topo do mundo virou um verdadeiro filme de terror. 40 andares. Essa foi a distância que um elevador vazio despencou em queda livre até parar com tudo lá no subsolo. Imagina o susto. Os moradores também contam que, em dias de vento forte, o prédio balança tanto que os cabos dos elevadores chegam a bater uns nos outros. Isso trava o sistema todo e deixa as pessoas presas por horas. É desesperador. E o perigo não fica só lá dentro. O alerta desse engenheiro independente mostra um risco gravíssimo. A chance de pedaços da fachada simplesmente se soltarem e caírem lá de cima, na rua. Isso é um risco não só para quem mora lá, mas para qualquer pessoa que estiver passando na calçada. E é claro que os moradores não ficaram quietos. Eles entraram com um processo gigantesco contra os construtores, acusando eles de esconderem esses defeitos de propósito. Juntando tudo, os pedidos de indenização já chegam a quase 165 milhões de dólares. Mas essa história do 432 Park Avenue vai além. Ela acende um alerta sobre uma tendência mundial na arquitetura, que é a construção desses arranha-céus conhecidos como super talls.
Os super talls são esses prédios que parecem um palito de dente gigante, sabe? Extremamente altos e fininhos. E é justamente por serem tão esguios que eles sofrem muito mais com a força do vento. O caso do 432 Park Avenue mostra o risco que existe nessa corrida para construir cada vez mais alto, levando os materiais e a engenharia para o limite do limite. E não é achismo. A opinião de especialistas, como a do professor José Toreiro, só confirma o tamanho do problema. Um prédio se desgastar desse jeito com menos de 10 anos de vida, isso não é só estranho. É um sinal claríssimo de uma falha grave de projeto ou de construção. Simplesmente não é normal. Diante de todo esse cenário, a grande pergunta que fica no ar é: e agora? Qual vai ser o futuro dessa torre de bilhões de dólares? Bom, a conta para consertar o erro já é absurda. A estimativa hoje para arrumar só a fachada já passa dos 160 milhões de dólares. Isso sem contar todos os outros problemas mecânicos e estruturais que o prédio tem por dentro. E vale sempre lembrar, essa conta gigantesca é para um prédio que mal fez 10 anos de idade. É um contraste que choca e que mostra bem a dimensão do problema e talvez da negligência. E aí, claro, começa a briga de narrativas. De um lado, a construtora, o Sim Group, diz que as acusações não têm fundamento, que é tudo uma briga interna. Do outro lado, os laudos dos engenheiros independentes mostram um cenário bem preocupante. Eles dizem que o prédio está sofrendo um estresse muito maior do que foi projetado e que, se nada for feito, ele pode sim se tornar inabitável. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. E você, o que acha de construir obras de luxo priorizando a estética em detrimento da segurança estrutural, criando o que especialistas chamam de pesadelo da engenharia? Dê sua opinião nos comentários. O caso do 432 Park Avenue com certeza serve como um alerta poderoso e bem caro.